Se nós efetuarmos a operação e lembrarmos que esses retornos são independentes, tá? Então, o valor esperado de um produto é o produto dos valores esperados, tá? É a teoria de conjuntos. Lembra quando vocês estudaram probabilidade? A probabilidade da intersecção é igual à probabilidade dos termos, tá? Do conjunto A vezes o conjunto B. Probabilidade de A intersecção com B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, tá? Então, esses são termos independentes. Só que o valor esperado de RI ou RJ é igual a μ, que é o valor esperado real, tá? Que é o valor da minha média real. Então, esse termo é fácil, é μ ao quadrado. Então, agora tem que colocar esses caras no lugar, tá? Só que lembrar que o primeiro índice, eu calculei só o valor esperado, tem uma somatória ali por trás, eu tenho que escrever n vezes esse valor que eu calculei, e o segundo também tem duas somatórias por trás. Então, eu calculei o valor esperado de RI e RJ, eu tenho que multiplicar esse valor por n vezes n menos 1. Vamos lá. Tá aqui, tá? Simplificando um pouco, cortando n, tem n demais nessa expressão. Tá? Abrindo esses termos, eu chego numa fórmula milagrosa aqui, tá? O valor esperado de R traço ao quadrado. Mas por que nós estamos fazendo isso? Porque a gente quer calcular o valor esperado do erro que eu cometo ao utilizar o meu estimador de variância. Então, mas vamos lá. Então, estávamos calculando este problema aqui. Agora a gente já sabe calcular o valor esperado de R traço ao quadrado. Então, vamos substituir, tá? Então, a gente chega numa equação muito simples e ela é milagrosa, vocês vão ver. Tá? O valor esperado, eu posso aplicar as suas propriedades de linearidade e lembrar que o valor esperado do número é o próprio número, então ele cai fora ali do lado esquerdo. Tá? Então, eu chego numa expressão fantástica. Eu chego que a variância real ela é um múltiplo da variância que eu estimei. Vamos então olhar qual era a nossa proposta. Tá, vamos voltar tudo aqui para trás, tudo o que fizemos, e lembrar qual era a proposta. A nossa proposta está aqui, ó. Eu cheguei que eu cometeria um erro se eu fizesse isso. Mas aí, milagrosamente, eu encontrei uma fórmula para calcular a variância real que está relacionada com a minha estimativa errada. Isso aqui é um milagre. Se isso aqui não te arrepiou ainda, eu não sei mais nada. Então, vamos lá fazer esse cálculo. Vamos substituir agora em sigma ao quadrado a nossa proposta de variância. Tá? Lembra? Essa era a nossa proposta. Então, isso é um negócio fantástico. Sem conhecer o valor médio real, a gente está usando uma estimativa dele, a gente chegou na variância real. Então, a variância real, ela não tem que ser dividida por n. Ela tem que ser dividida por n menos 1, porque eu estaria cometendo um erro. Tá? Essa passagem nesse nível de detalhe eu nunca encontrei em nenhum livro. Tá? Essa correção chama-se correção de Bessel, mas é muito difícil encontrar isso. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Tá? E eu vou te dar uma recompensa, eu vou te dar um presente por você ter acompanhado esse processo. E eu tenho certeza que se você acompanhou, você anotou, tá? Você está fazendo as contas, porque também não adianta só assistir. Amanhã você vai esquecer tudo. Amanhã, a hora que você for comer a sua bolacha traquinas e tomar o seu refrigerante, você vai esquecer tudo. Você tem que anotar isso e refazer as contas. Mas por hora eu vou te dar um presente, tá? Lembra quando nós chegamos nesse slide aqui? Chegamos nessa expressão? Eu vou escrever ela desse jeito. E lembrar que o valor esperado do número é o próprio número, tá? Então eu posso escrever ela desse jeito. E o que eu estou escrevendo aqui, na verdade, é a variância do retorno médio, tá? Do meu estimador de retorno, eu vou chamar de média dos retornos. A variância da média dos retornos é igual à variância real dividido por n. Ou o desvio padrão da média
é igual ao desvio padrão dividido por raiz de n. Isso aqui é bizarro e eu vou te falar como usar isso, tá? Mas antes, eu não deveria mostrar isso porque eu já mostrei isso várias vezes aqui, eu fiz essa conta diversas vezes, mas pela nossa amizade eu deixei aqui uma anotação para você se lembrar por que aquele valor esperado ali é a variância, tá? Não vale a pena comentar, vocês dão um pause depois aí, olhem, o passo a passo está bem colocado. Só tem um único ponto aí que eu acho que vocês precisam ficar atentos do momento que eu passo de valor esperado por uma média aritmética, tá? Bom, isso é normal. Se todos os eventos aqui tiverem igual probabilidade, o valor esperado é a média aritmética, tá? Então, eu tenho aqui o retorno médio menos a média real ao quadrado. O valor esperado disso daí todos eles têm a mesma probabilidade. Então, eu posso usar a média aritmética. Bom, isso aqui é um presente. Como que a gente usa isso? Então, vamos lá. No seu laboratório ali de física, de química, de engenharia, ou até mesmo no Excel, pessoal. Essa fórmula serve pra gente. O valor da medida que você vai chegar é a medida, o valor médio da medida, mais ou menos o erro da medida. Isso daí é o erro que eu cometo, tá? Se eu fizer uma medida lá no meu laboratório de física, eu vou ter um valor médio dessa medida. Se eu quiser diminuir esse erro por um fator de 10, eu tenho que realizar 100 medidas, mais 100 medidas, entendeu? Então, quanto mais medidas eu realizo, menos erro eu tenho, mais eu me aproximo do valor real, tá? O retorno da ação, qual é o retorno da ação? É o retorno médio, mais ou menos o erro da média. Tá? Esse raiz de n significa o número de pontos que eu estou utilizando para calcular o meu retorno. Quanto mais pontos utilizar, mais certeza eu tenho do retorno médio dessa ação. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, é uma relação muito importante. Tá em qualquer livro de teoria de erros e vocês ganharam aqui de graça. Bom, pessoal, é o fim desta aula, mas não é o fim do assunto. Graças a Deus, né? Nós temos uma próxima aula agora, vamos falar de um assunto muito interessante.